Chegamos a mais um dia do estudo do livro da sabedoria e hoje com o capítulo 23. Veja como passa tão rápido. Agora eu quero saber de você. Já obteve resultado na sua vida? Qual foi a situação que você passou durante esses 23 dias e que ao você estar aqui comigo às 7h07 ou assistindo gravado, você conseguiu se desvencilhar de uma situação difícil, por exemplo, ou resolver um problema, ou evitar um problema? Com certeza, em 23 dias, em muito conhecimento, em muito estudo, nós obtivemos algum resultado e eu quero saber de você. Mais uma vez, eu quero deixar claro que eu valorizo o seu tempo. Obrigado por você estar aqui. Obrigado também por curtir, comentar, por compartilhar com outras pessoas. Eu te peço para compartilhar, para as pessoas estudarem, seja quando acabar para começar o novo mês, ou já estudar como quiser a partir de agora. Eu só tenho a te agradecer. Obrigado por estar aqui. Hoje nós trataremos sobre o versículo, o capítulo 23 do livro da sabedoria, do livro de Provérbios. E é um capítulo profundo, né? Ele vai fazer uma conclusão aqui dos 30 ditos dos sábios, ou seja, ele já está dizendo que já está chegando ao final de tudo aquilo que ele disse, e aqui ele só vai revisar como um bom livro, como um bom estudo, tem a parte inicial, depois tem a parte da revisão, que é a assimilação. Então hoje no 23 vamos ver sobre, mais uma vez, sobre autocontrole, vamos ver sobre o apetite, sobre a fome, sobre inveja, sobre disciplina, vamos ver sobre sabedoria, né, quando é guardada no nosso íntimo. Vamos aprender sobre a formação de filhos, sedução, engano do prazer. Como já vimos, vamos recapitular em um livro, uma parte também poderosa do livro de Provérbios. Nós vamos perceber aqui, né, claramente ao final, que muitas pessoas não perdem a direção por falta de potencial, mas perdem a direção por não saber governar os desejos. E fica guiado pelos desejos, por não proteger o coração. Aí passa a não mais discernir as coisas da melhor forma. E ao não discernir da melhor forma, vai cair, obviamente, nas ciladas do pecado, nos enganos, né? Nos falsos enganos. E são os falsos enganos, né? Falso engano é pior do que o engano, né? Falsas verdades, né? Falsos prazeres, prazeres rápidos, enfim. Vamos começar do bloco primeiro, né, versículo 1 ao 8, que diz assim, versículo 1: Quando te assentas para uma refeição com alguma autoridade, presta atenção quem está diante de ti. Está dizendo, tá com alguma autoridade? Presta atenção. Põe uma faca à tua própria garganta se você tiver com grande apetite. Não cobice todas as iguarias que te são oferecidas, porquanto podem ser enganosas. Então, eu vejo basicamente um banquete feito para uma reunião de negócio. E aí o dono, o Bambambam, o todo-poderoso, o rei, convida as pessoas, né? Que ele quer fazer os negócios ali. E ali ele manda comprar os maiores e melhores aperitivos e pegar todo o seu estoque de tudo bom que ele tem. Mas ele tem um objetivo. Ele quer trazer, saber quem é quem. Porque imagine, na hora de servir, por exemplo, quem é que vai pegar mais e vai esquecer do outro? Tá, mas aquele é muito guloso, então não vou dividir o meu com ele não vou fazer negócio com ele. Então imagine se esse rei, essa autoridade te convida, certo? Para fazer testes de quem é quem e ver quem vai passar pelo teste ali, vai ser filtrado. Então se eu chego, aqui tá dizendo, se eu chego com grande apetite, certo? Eu tenho que colocar uma faca na minha garganta para nem descer. Porque ali pode ter coisa que é enganosa. Não é que a comida é consagrada, isso que é aquilo. Não. Mas ele vai começar a verificar caráter. Por exemplo, teve uma situação que aconteceu de um casal que eu vi, né, esse testemunho, de que estava num lugar com outro casal sendo observado, e o outro casal passou a observar esse casal como era que o varão, o homem, servia a esposa, né? E ali chegou a comida, chegou o aperitivo, e ele se serviu primeiro e não serviu a esposa. E aí o outro casal já observava ele. É um contexto diferente. Mas imagine você indo para uma reunião de negócios com muita fome e você começa a comer desesperadamente. Eu lembro de mim também numa situação, mas não era um negócio não, tá? Era uma confraternização depois da pós-graduação em Direito Imobiliário. Eu lembro muito bem, foi engraçado. Eu como muita proteína, eu malho e tenho que comer muita proteína para crescimento muscular. E eu lembro a gente conversando, empolgado, eu não refleti. Eu poderia ter refletido, não fui deselegante não, porque obviamente estava no momento propício, interessante, não era negócios, tá? Eu falei, me dê aí um prato, por favor, o inteiro de bode.
Todo mundo achou que eu pedi para dividir para todos. E aí conversa vai, conversa vem, vem um prato com mais de meio quilo de bode. Eu peguei o meio quilo, coloquei no meu prato. Claro que não todo, fui dividindo. Aí de repente no final o professor falou assim: rapaz, agora eu percebi. Eu achei que esse prato de Eric era para dividir para todo mundo e ele comeu só. Mas foi muito engraçado. Rapaz, que fome dessa criança é essa? Falei: aqui, doutor, o meu músculo aqui tem que ser alimentado. Mas virou uma brincadeira. Mas imagine que ele tivesse servindo na casa dele e naquele dia eu esfomeado, tenho certeza que ele não mais simpatizaria comigo. Então aqui é o que está dizendo essa parte. Vamos avançar, versículo 4. Não chegue à exaustão na tentativa de conquistar riqueza. Tem bom senso? Corre atrás. Mas corre atrás primeiro da sabedoria, é onde está a verdadeira inteligência e ela vai te entregar riqueza. Não fica tentando conquistar riqueza, não. Porque o que está escrito, o seu esforço, a sua diligência, a sua perspicácia, os seus dons, os seus talentos, o seu amor à sabedoria, você vai conquistar. Tá? Versículo 5. Os bens e o prestígio desaparecem como num piscar de olhos. Criam asas e voam pelos céus como águia. Ou seja, você está com prestígio hoje, você é honrado hoje. Mas um deslize seu hoje ou amanhã, você já perde tudo isso aí. É como uma ave. E com piscar de olho ela voa. Vai embora. Versículo 6. Não aceites comer na casa de quem é invejoso, tampouco os cobiças e iguarias que lá são servidas. Passa distante, até da casa do invejoso. Versículo 7. Porquanto o miserável só pensa nos gastos. E ele diz, come e bebe. Entretanto, ele não fala com sinceridade. Vomitarás o bocado que comestes e desperdiçará a tua cordialidade. Ou seja, você vai na casa do invejoso, que está ali com um interesse oculto por trás ao te dar a comida. Eu vou dar porque eu quero extrair isso daquele, eu vou mostrar, fingir que eu sou solícito para agradar, enfim. E de repente você vai e come, começa a comer. De repente, ele retrai, vai e come com raiva, vai, pode comer, bebe, fica à vontade, mas ele não está falando com sinceridade. Aí depois ele está dizendo, você que comeu, você vai vomitar o que você comeu e vai desperdiçar a tua cordialidade. Então gasta a tua energia com outra pessoa, mas não na casa do invejoso, tá bom? Bloco 2, versículo 9 ao 18. 9 diz assim: não vale a pena conversar com o insensato, pois ele despreza a sabedoria que hás nas tuas palavras. Ou seja, você é sábio, você é sábia, está assistindo aqui, está buscando sabedoria. Eu te considero sábio. Você não pode se julgar sábio, mas eu te considero sábio e sábia, porque você está aqui buscando sabedoria. Não é sobre Eric. É sobre o que está sendo dito por Eric, que já está escrito, tem dado certo há milênios de anos. Tá bom? E aqui está dizendo, não conversa com ele porque ele vai desprezar a tua sabedoria. Então você quer gastar energia em vão? Versículo 10. Não mude, de novo, ó, não mude os marcos antigos divisórios das propriedades, nem invada as terras dos órfãos. Disse além. Não modifica, porque é desonestidade, é balança desonesta, é engano, é erro. E ainda, acima de tudo, não invada a terra de quem é órfão. Isso acontece muito. Eu sou advogado imobiliarista, já ouvi muita ideia, já ouvi muitas coisas, já vi situações na prática de órfãos mesmo, que pessoas espertas, ricas, tomaram as suas terras por o preço de nada, por bagatela. Porque viram ali a dificuldade. Então, se ele disse, Salomão, lá no passado, provavelmente aqui não sei nem se foi ele que escreveu esse versículo, esse capítulo, mas aqui disse, não invada, ou seja, se ele está dizendo disso para agora, isso já acontecia também no passado. Porquanto o Redentor dos direitos dos órfãos é poderoso e se colocará por causa deles. Ou seja, cuidado com quem você está prejudicando. Versículo 12. Submete teu coração à disciplina e inclina os teus ouvidos à palavra da sabedoria. Não hesites em disciplinar a criança, ainda que você precise corrigir com a vara. Ela não morrerá. Aqui é a correção, a disciplina para o filho que amamos. E se estiver errando, a vara serve para corrigir. Versículo 14. Castiga tu mesmo com a vara, e assim livrarás do Sheol, ou seja, do inferno. Sheol aqui é comparado ao inferno. Então, tu usa a vara para corrigir, para que ele não vá para o inferno. Versículo 15. Filho meu, se o teu coração agir com sabedoria, o meu se alegrará. Ou seja, se tu és sábio, Deus vai se alegrar. Grande será o meu regozijo quando os teus lábios se expressarem com retidão. Versículo 17. Jamais inveje os pecadores no teu coração. É muito melhor temer o Senhor para sempre. É certo que sempre haverá um futuro e a tua esperança não será aniquilada. Ele está dizendo para as pessoas que se comparam com as outras. Basicamente, ele deixou claro. Eu vou me alegrar com a tua sabedoria.
com teus lábios, com o que tu fala, certo? Quando tu se expressar com retidão, eu vou me regozijar. Agora, por favor, não inveja no teu coração o pecador, não, porque é melhor tu temer a Deus, ao Senhor, para sempre. Por quê? Porque no futuro, para todo mundo haverá um futuro. E a tua esperança não vai ser aniquilada. Tu quer prosperar, tu quer crescer, tu quer ter filho, tu quer ter casamento, tu quer ter um bom trabalho, tu quer ajudar as pessoas, seja lá o que for o teu projeto, o que tu quer para o teu futuro, esse futuro que é dado, projetado tanto para o ímpio quanto para o justo, todos terão, mas a depender do que você faça, você vai ter um bom futuro ou um péssimo futuro. Bloco 3, do versículo 19 ao versículo 28. 19 diz assim: ouve, filho meu, e torna-te sábio, e dirige teu coração pelo caminho. Ou seja, ouve o que estou dizendo, se torna um sábio, busca sabedoria, agora dirige teu coração pelo caminho, pelo que está aqui escrito. Versículo 20, não caminhes com os que se encharcam de vinho, com os beberrões, né? Tampouco com que se panturram de comida. Às vezes é fácil falar que é pecado beber, embriagar, mas esquece, muita gente tem pregado, vejo isso nos templos, muita gente pregando, mas praticando a glutonaria como um diabo, e falando mal do outro, e criticando, dizendo que o outro é pecador, e esquecendo ele que está professando uma fé, falando, até pregando, mas está gordo, ou seja, comendo demais. E aqui está dizendo, se afasta dos beberrões, que bebem vinho, e também os que comem demais, os glutões. 21, porquanto os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a indolência os vestirá de trapos. Ou seja, pede para a gente nem ficar perto dele. Ouve o teu pai, pois ele te gerou, e não despreze a tua mãe quando ela for idosa. Aqui está falando dos pais mesmos, biológicos. Honrar o pai e a mãe. Versículo 23. Compra a verdade, a sabedoria, a disciplina e a inteligência, e não vendas por preço algum. Ou seja, aqui nós estamos aprendendo gratuitamente. Você está me pagando alguma coisa para estar aqui? É só o teu tempo. É só o meu tempo. Eu tô pagando com o meu tempo. Gravando esse vídeo aqui agora, todo dia de manhã, 7h07. E você também não está pagando nada. Só o teu tempo. Que você está remindo agora. Por que remindo? Porque o que você está aprendendo hoje, você vai ter resultados poderosos no futuro. Tá? Mas aqui diz além. Se você puder, compra. A verdade. Ah, mas a verdade, um cara que tem ali, que ele aumentou. Mas ele pode distribuir a verdade, compra na mão dele. Ele é um sábio, compra na mão dele. A disciplina e a inteligência, compra também. Mas, por favor, não vende por preço algum, não. Aqui está falando que se houver possibilidade de comprar, você pode comprar. Por exemplo, os cursos que eu faço, as mentorias que eu faço, os treinamentos, pós-graduações, tudo isso eu estou comprando. E eu vou adquirir sabedoria. Que eu, acima de tudo, não quero a inteligência, eu quero a sabedoria. A inteligência vai vir. Mas eu não vou vender nada disso. Por isso que é dito, quem estuda muito, né, existe várias formas de você prosperar. Ou estudando, ou empreendendo, trabalhando, tá? E você viu, né? Acho que, salvo engano, no capítulo passado, tá dizendo que, aqui, capítulo passado, no 29, do 22, que diz assim, capítulo 22, versículo 29, vê uma pessoa zelosa no teu trabalho, ele vai ser promovido a serviço real, ou seja, não precisa ser empreendedor também não, para chegar no mesmo lugar. Quem estuda, quem empreende ou quem trabalha para os outros, se fizer tudo certo, tem uma posição de poder. Aqui está escrito. Então é basicamente isso, né? Nós temos que, nesse caso aqui desse versículo, nós temos que comprar essas coisas para nós termos isso conosco e não vender por preço algum. Versículo 24. O pai do justo vai saltar de júbilo. Quem tem felicidade de gerar uma pessoa sábia, com ele muito se alegrará. Se meu filho buscar sabedoria, se enveredar pela busca da sabedoria, e tomara que o nome dele já traga esse chamado a ele, pela busca da sabedoria. Eu vou ser muito feliz. Ele vai ser contemplado porque eu busco, já é contemplado e abençoado porque eu busco a sabedoria e a retidão, e está escrito. Imagine se ele buscar, ele vai prolongar essa justiça e as benesses da justiça de Deus para as futuras gerações que vão além de mim e dele. Então, se eu já busco, já beneficio ele. Se ele busca, é o que eu preciso, eu vou me alegrar, tá? Aí vem o versículo 25, que o teu pai e tua mãe sejam muito felizes contigo, que exulte aquela que te deu a luz. Filho meu, dá-me o teu coração e que teus filhos apreciem também os meus caminhos, ou seja, o que eu disse, faz o que eu quero que tu faça, e os teus filhos também vão fazer, pois as mulheres imorais e insensatas são como uma armadilha profunda e mortal. Ou seja, se eu como pai não instruir meu filho da melhor forma, ele pode, mas não vai.
Eu declaro, ele não vai, mas ele pode cair na mão de uma mulher imoral e insensata e ser uma armadilha profunda e mortal para ele. Aqui está escrito, versículo 27. O 28 diz assim: como assaltante, elas espreitam suas vítimas e multiplicam entre os homens o número dos infiéis. Infelizmente, esse tipo de pessoa, que no caso uma mulher, existe para desviar os homens de Deus. Mas também, isso aqui literalmente falando, simbolicamente falando, o pecado é exatamente como essa mulher imoral e insensata. As propostas imorais, as propostas insensatas. E quando elas chegam até nós, porque eu também não estou isento disso, todos nós estamos sujeitos a isso, elas vêm como um assaltante. Como é que o assaltante vem? Ele vem dizendo que vai te roubar, que ele vai tomar o que é teu. Te roubar não, né? É roubar mesmo, com violência, grave ameaça ou furtar, seja lá como for, ele vai praticar o assalto, mas ele não vai te avisar, ele não avisa. Ele vem, ele vai espreitar, ele vai calcular, ele vai estudar e, aqui diz, e vai multiplicar entre os homens o número dos infiéis. Então a missão é desviar os homens de Deus, que passemos à distância desse tipo de pessoa, desse tipo de convite. E o 29, não, aqui foi o 28, tá? 29 vai entrar no último bloco, que vai do versículo 29 ao 35. E o 29 diz assim: para que são os ais de pesar? Para que são as expressões de profunda tristeza? Para que são as brigas e inimizades? Para quem os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos embaçados e vermelhos? Eu vou ler tudo para você ver que do 29 ao 35 vai dizer uma coisa só. Então já começou perguntando: para quem são os ais de pesar? Para que são as dores, sofrimentos, as tristezas pelos azares da vida, pelos reveses? Para que são as expressões de profunda tristeza? Para que são as brigas e as inimizades? Para que são os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos embaçados e vermelhos? Para todos aqueles que gastam horas se encharcando de vinho, os que andam em busca de bebidas fortes e misturas alcoólicas. Versículo 31. Não te entregues a contemplar a tintura avermelhada do vinho, quando cintila, provoca no corpo e escorre suavemente. No fim, ela toca. Perdão, 32. No fim, ela ataca como a serpente e envenena como a víbora. Entra disfarçada, desce redonda, né? E depois se sai do redondo e ela se transforma na cobra e sai destruindo tudo por dentro. Literalmente é isso. Versículo 33. Os teus olhos verão coisas horríveis, e a tua mente entorpecida te fará dizer tolices. Serás como alguém que dorme no meio de um mar agitado, ou deita-se sobre a corda de um mastro. Imagine um mastro de 30 metros de altura, a base é firme, mas a ponta balança pela extremidade, tá? Pelas leis da física e da gravidade também. E aí ele tá lá naquela corda do mastro. E ele vai dizer quando ele acordar: feriram-me, mas eu não senti nada. Bateram em mim, contudo eu não percebi nada. Quando despertei, quando despertarei, para que possa voltar a beber. Ou seja, do 29 ao 35, ele disse às pessoas que buscam, né, os prazeres pelas bebidas fortes. E aqui está a lamúria de todo bebedor. Vai empobrecer quem já viu, que vai ficar pobre. Tanto quem bebedor, quem beberrão, quanto quem é comilão, glutão, vai morrer pobre. Para a gente se afastar dessas pessoas. E aqui no final ele fala, para quem tem... Aqui pergunta, para quem são os ais de pesar? Para quem são as expressões de profunda tristeza? Quem é que causa briga e inimizade? Quem é que causa ferimento desnecessário? Quem é que tem os olhos vermelhos e embaçados? Quem bebe. Quem se entrega a esses prazeres. Porque vai ser maravilhoso, um vermelho deslumbrante, desce suave e no final é como a serpente. E envenena como uma víbora. Você vai ver coisas ruins, vai falar coisas péssimas, vai se sentir mal. Até a sensação, aqui está escrito. É como alguém que dorme no mar agitado. Um dia eu fiz uma viagem de lancha com os amigos e ali eu vomitei muito. E aqui está dizendo, imagine que se eu tivesse, fosse esse cara que estivesse bebendo, naquele mar eu tava vomitando, porque foi ruim. E eu tava deitado no mastro, na corda do mastro. Aí eu acordo e digo, me feriram, mas não senti, me bateram, mas não senti. Quando é que eu vou ficar normal para beber de novo? Então aqui é uma vida de uma pessoa que é desregrada, desmedida. E isso, obviamente, tem prejuízo. Finalizamos hoje com mais um capítulo 23.
Se essa palavra falou com você, compartilha com outras pessoas, deixa um like, comenta, certo? Verificamos hoje aqui, vimos núcleos centrais. O primeiro núcleo aqui é o governo do apetite, controlar realmente o nosso apetite, tanto o apetite de comer coisas, como de emoções, de impulsos, né? Controlar o autocontrole mais uma vez. Aqui fala que também um segundo eixo, né? Que a inveja distorce a leitura da vida, certo? Isso vai confrontar os pecadores, certo? Porque ele vai, a gente invejar o que ele faz como justo, a gente está modificando o andamento normal das coisas, tá bom? Aqui vimos sobre verdade, disciplina e informação, enfim. E no final verificamos um núcleo muito poderoso, que é o brilho do começo não revela o fim, tá? É o vinho, que é o caso da questão da bebida, que é a parte final. É que o vinho, ele resplandece, né, com a sua cor cintilante, mas ele tem um princípio geral para a vida. Nem tudo que vai te seduzir, isso é para tudo na vida, tá? Fazendo esse fechamento. Nem tudo que te seduz vai te conduzir ao caminho da verdade, o caminho da vida, com segurança e paz e longevidade, tá? Então, quero te agradecer. Fechamos hoje mais um capítulo. Peço a você que você aprenda a verificar. Não vou fazer perguntas, mas deixar essa mensagem bem direta. Sempre mantenha freios aos seus apetites, às suas vontades carnais, coloca proteção no teu coração, rejeita a inveja do ímpio, porque é muito fácil estarmos aqui 7-7. Além disso, você lê livros, estuda, faz várias coisas, pratica o bem, e depois você vê as suas coisas parecendo que não está dando certo, aí quando você olha do lado, o ímpio que pratica maldade e injustiça crescendo, acumulando riqueza. Isso é para que você olhe e fale: eu vou continuar do jeito que eu estou, fazendo o que tem que ser feito. Na hora certa, eu vou ser promovido ao serviço real. Porque essas pessoas pode parecer até que está belo por fora, ou bela por fora, mas dentro carrega um veneno que vai matar o fim. E o que mais importa pra gente é o fim. É a forma que a gente vai terminar nessa vida. Mais uma vez eu quero te dizer, pedir que se essa mensagem falou contigo, curte, comenta e compartilha para outras pessoas. E amanhã volta para cá para nós finalizarmos esse estudo poderoso e crescermos em sabedoria e em graça. Até amanhã. Shalom.